Alguém me deu a saia e eu a vesti. Foi difícil enfiar as pernas nela, era muito justa. Não bastava o salto super alto, quase impossível de caminhar, agora tinha essa saia que mal deixava eu mexer as pernas. Ainda estava esperando pela parte de cima e no meu inglês capenga, por fim consegui perguntar a alguém onde estava. Não tem parte de cima, veio a resposta. E eu pensei, como assim não tem parte de cima? Comecei a chorar, não tinha ideia do que fazer, só pensava no quanto os meus pais ficariam decepcionados e envergonhados. Oi, eu sou a Luísa e o book do dia é Aprendizados, da Gisele Bündchen. Um livro um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no canal, mas um livro muito interessante também, porque nos mostra o outro lado da fama, nos mostra uma outra versão da Gisele Bündchen diferente da que a gente está acostumado a ver aí na televisão. É muito fácil a gente olhar para a Gisele hoje, uma das maiores modelos do mundo, provavelmente a maior celebridade brasileira, e imaginar que ela chegou onde ela chegou porque ela é bonita. Mas a verdade é que nem passa por isso, assim. A verdade é que é uma história de muita luta, de muito esforço, de muita dedicação para ela ter chegado onde ela chegou, assim. E, inclusive, para o mundo da moda, quando ela começou, ela nem considerada bonita ela era. Diziam que ela tinha o nariz muito grande, os olhos muito pequenos, que ela era desproporcional, que ela nunca sairia na capa de uma revista. Imagina, né? Hoje já saiu em mais de 1.200 capas de revista. Mas até chegar onde ela chegou, ela precisou de uma caminhada muito longa e de muita dedicação. Ter a aparência que ela tem era só um detalhe. Inclusive esses defeitos da Gisele, assim, esse nariz grande ou os olhos pequenos, que a gente nem vê, né? A gente olha para ela e vê uma mulher maravilhosa. Isso acabou sendo um diferencial que fez com que ela tivesse que se destacar ainda mais, assim, que ela tivesse que descobrir os melhores ângulos dela, que ela começasse a participar mais ativamente das sessões de fotografia, dos desfiles, para que ela pudesse ajudar os outros profissionais a fazê-la mais bonita. E isso que foi tornando a Gisele quem ela é, né? Foi uma caminhada muito longa, assim. Quando ela começou, ela era diferente das outras modelos. Pasmem, ela é considerada uma mulher com curvas para o mundo da moda, então ela era mais, tinha uma aparência mais saudável do que as outras modelos, tinha cintura, a pele curada, o cabelo mais natural, que hoje em dia, né, sem dúvidas a marca dela. E com essa coisa toda ela acabou revolucionando mesmo o mundo da moda por ser uma pessoa diferente. Na época da Gisele, dizem que há assim um mundo da moda antes da Gisele e um depois da Gisele. Na época que ela começou a desfilar e que ela começou a se destacar, tinha um modelo de modelos que eram chamadas heroínas chiques. Heroína fazendo referência à droga heroína, que era daquelas mulheres esquálidas com uma aparência meio doentia mesmo. E a Gisele veio para transformar isso, assim. Ela veio para transformar o mundo da moda, por mais que isso pareça absurdo, assim, porque ela é muito magrinha, né? Muito sequinha, mas ela foi uma transformação no mundo da moda aí, trazendo aí curvas, saúde, disposição para as passarelas. E é interessante ler o livro, assim, a gente conhecer realmente o background, a gente conhecer tudo que ela passou. O livro ele é uma autobiografia e ao mesmo tempo ele tem uma pegada de autoajuda que às vezes eu até acho que não cola, mas tudo bem, porque a Gisele ela não é escritora. É um livro gostoso de ser lido, assim, mas que não funciona como autoajuda, que eu acho que ele se propõe a ser, assim. O livro chama Aprendizados e em cada capítulo, em cada um dos 8 capítulos, ela apresenta um dos aprendizados que ela teve na vida dela. Então, o capítulo ele leva o nome do aprendizado. Sendo o primeiro capítulo, tudo começa com disciplina. O segundo, desafios são oportunidades disfarçadas. A qualidade de sua vida depende da qualidade de seus relacionamentos. Nossos pensamentos e palavras têm poder, use-os com sabedoria. Onde você focar sua atenção é onde colherá resultados. A natureza, nossa maior professora. Cuide do seu corpo para que ele possa cuidar de você. E conhecer a si mesmo. Eu acho que o grande mérito do livro é nos apresentar
para um lado da Gisele que a gente definitivamente não conhece, assim, um lado de muito esforço, de muita luta, de muita disciplina mesmo. E ela conta, por exemplo, uma passagem da trajetória dela, que foi uma passagem muito decisiva, que ela foi participar de um casting do Alexander McQueen, que é um dos maiores estilistas do mundo, e ela foi selecionada para esse desfile. Então ela estava muito honrada, assim, isso já era um ponto de virada na carreira dela, um desfile muito importante. E quando ela chegou nesse desfile, eles forneciam para ela roupas muito pequenas, assim. Então primeiro ela desfilou com uma espécie de um maiô que tinha umas correntinhas, assim, que era uma roupa muito reveladora, mas tudo bem. Ela acabou desfilando com essa roupa sem grandes problemas. Depois também ela desfilou com uma roupa menorzinha, mais reveladora. E o último look, entregaram para ela uma saia lápis super justa. E ela ficou esperando que entregassem a blusa, né? E quando ela começa a questionar cadê a blusa, informam para ela que não tinha blusa, que ela ia desfilar só com a saia. E ela fica desesperada, porque ao mesmo tempo que ela sabia que ela não poderia dizer não, que ela ia se queimar no mundo da moda, por outro lado, ela não queria mostrar os seios, ela não queria desfilar sem nada e correndo risco, inclusive, dos pais dela verem e ficarem decepcionados. Então, ela começa a chorar, ela fica muito nervosa, muito ansiosa, e uma maquiadora percebe e tem a sensibilidade de tentar ajudá-la, assim. Essa maquiadora pinta no corpo dela uma blusinha branca que dá uma disfarçada na nudez. Como estava escuro e o desfile ele simulava uma chuva, ninguém ia perceber que ela estava realmente sem blusa. Então ela vai desfilar chorando, e aí tem uma foto linda, assim, dela desfilando com as lágrimas escorrendo, assim, de maquiagem. E esse desfile é definitivamente, assim, um ponto de virada na carreira dela. Depois disso ela passa a ser chamada de O Corpo, porque era um corpo muito diferente para o mundo da moda. E ela vai se tornando cada vez mais a Gisele. A gente também é apresentado para a história, assim, dela, de uma pessoa normal, de um ser humano que teve muitas dificuldades na vida, que num determinado momento passou a sofrer com crises de pânico, que passou a sofrer com doenças emocionais mesmo, e que teve que lidar com isso, assim, embora o mundo inteiro olhasse para ela e não desse credibilidade para a dor dela, né? Porque afinal de contas, ela já era Gisele, namorava o Leonardo DiCaprio, e o que essa menina acha que tem o direito de sofrer, né? E, no entanto, ela estava sofrendo muito, ao ponto de pensar em se suicidar, assim, ao ponto de não querer mais viver, de achar que não conseguia respirar em lugares fechados. E ela conseguiu lidar com isso tudo com práticas de meditação, yoga e uma alimentação mais saudável, já que até então ela tinha uma vida muito desregrada, de tomar muito vinho, de fumar um maço de cigarro por dia, se alimentar de hambúrguer, batata frita. E a partir de então ela passa a cuidar mais de si mesma e ela se cura do pânico, da depressão, com meditação, yoga e alimentação saudável. Ela se recusa a tomar medicamento, a seguir um tratamento médico alopático. Então é muito legal, assim, conhecer esse outro lado. Mas, como eu disse, assim, não funciona muito como livro de autoajuda. Em algumas passagens eu tive a impressão, eu não sei se foi mesmo, mas eu tive a impressão que o livro não foi escrito em português e que essa é uma versão traduzida, porque algumas coisas, ou que ela, como ela mora nos Estados Unidos, ela tá tão acostumada a falar em outra língua, que às vezes algumas construções não fazem tanto sentido em português. Isso me incomodou um pouco, assim. E em alguns momentos ela tenta forçar uma simplicidade, uma vida muito simples, que pode até ser muito simples para ela, mas que não funciona para o mundo real, assim, para a vida real. Por exemplo, ela fala que casou com um vestido de alcinha branco, como se fosse um vestido super simples, e ela casou com um Dolce & Gabbana exclusivo, feito para ela, umas coisas assim que acabam não dando tanta credibilidade para o livro. Mas é um livro muito legal, assim, é um livro gostosinho de ser lido, ele flui, vale muito a pena. E, inclusive, esse livro me trouxe uma história que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, que eu achei muito interessante. Eu sou advogada
E na vida profissional de um advogado a gente espera muito, então a gente espera audiência, a gente espera julgamento, e muitas vezes a gente tem horas que a gente fica literalmente esperando para que a gente possa ser chamado para audiência ou para uma sustentação oral, alguma coisa assim. E eu estava no tribunal esperando o julgamento de um processo, que eu ia fazer uma sustentação oral, e como eu estava à toa, eu comecei a ler o livro da Gisele. A maior parte dos outros advogados estava só sentado assistindo as sustentações orais dos colegas. Sentou-se então do meu lado um senhor, e esse senhor ele viu que eu estava lendo o livro da Gisele, porque tem a foto dela na capa, e ele olhou para mim com uma cara muito crítica, assim, e ele falou assim para mim: "Você já pensou em ler literatura de verdade?" Isso chamou muito a minha atenção, assim, porque de fato porque ela é modelo, ela não tem credibilidade, a literatura dela não é literatura de verdade, tem uma elitização, assim, da literatura que eu discordo muito. Pelo contrário, eu acho que a literatura deveria ser cada vez mais acessível, que a gente deveria ler cada vez mais tipos de livros, mais tipos de autores enfim, a moda é uma expressão fortíssima da cultura, né? E a Gisele Bündchen é uma das vozes mais influentes do mundo, e porque ela é modelo, o livro dela não é literatura de verdade. Eu fiquei tão chocada que eu não tive muita resposta, assim, eu não tive muita reação. Eu só olhei para ele e perguntei assim, o que eu deveria ler, né? Ele me falou, Machado de Assis, por exemplo. Eu falei, legal, obrigada pela indicação. E fiquei meio sem reação mesmo, mas me fez pensar, assim, como que isso acabou validando a história da Gisele para mim, né? Porque, de fato, porque eu sou mulher e eu estava lendo um livro de uma modelo, isso nem é literatura de verdade, isso é fútil. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos e conversa comigo nos comentários. Me conta aí o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Muito obrigada e até o próximo!